Boa noite. It's about, my Portuguese is quite limited, Boa noite, o meu português é um pouco limitado, but I do have to say that I'm very excited to be here with all of you tonight. mas eu quero dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês essa noite. And I want to thank Pastor Elio and many of the leaders for giving me this opportunity to speak to all of you. E eu gostaria de agradecer ao pastor Hélio e outros líderes que deram a oportunidade daqui de estar pregando. This is actually my 6th time to Brazil. Essa é a minha 6ª vez no Brasil. And every time I come and we lead this camp called JAM, which stands for Jesus and Music. E sabe que toda vez que eu venho para o Brasil para liderar o JAM, que é Jesus and Music. And I always hear, some of the youth, they're always talking about a Campa Inter. And hear that it's like really exciting time where we can just, build community together. E aí eu escuto um pouco de vocês falando que é muito legal e construir essa comunidade juntos. And it's so exciting to see like a lot of the students when I hear about this camp to hear about the great things that God does in their lives. E aí quando eu escuto sobre esse acampamento, sobre os alunos falando sobre esse acampamento e o que Deus faz nesse acampamento. And just real quick, if you've been to JAM before, if you've been to our JAM camp, could you just raise your hand real E quick? só para eu saber, se você já foi no JAM, levanta sua mão para eu saber se você já All foi. right, cool, nice and high. All right, that's awesome. Oh, que legal, muito bom. Yeah, so again, my name is John, and I'm going to share with you a little bit about myself. E novamente, o meu nome é John e eu quero compartilhar um pouco sobre mim. So I grew up in Houston, Texas. Eu cresci em Houston, no Texas. And I've been, I grew up studying, learning music. E eu cresci estudando e aprendendo sobre música. And my mom is a piano teacher. A minha mãe é uma professora de piano. And so, how many of you play piano? Anybody? Quantos de vocês tocam piano? Yeah. Okay. So, I don't know if you were forced to play or you really want to learn, but for me, because my mom's a piano teacher, I didn't really have a choice. Então, eu não sei se você foi obrigado a aprender ou se você quis, mas como a minha mãe era professora de piano, eu não tive escolha. So when I was 5 years old, my mom said, "You are playing the piano." Então, quando eu tinha 5 anos, ela falou: "Você vai aprender piano." And so I started learning the piano. E aí eu comecei a aprender a tocar piano. Unfortunately, that didn't last very long. E aí não durou muito tempo. And the reason why it didn't last very long is because I never really liked listening to my mom try to teach me how to play. E uma coisa, por que não durou muito tempo? Porque eu não gostava de ficar ouvindo a minha mãe me ensinando. And so she would sit down next to me, and as I was practicing, she would tell me, "You're doing this wrong, and you're doing this wrong." E aí ela sentava do meu lado durante a prática e ela ficava: "Você está errando aqui, errando ali, está fazendo isso errado, está fazendo isso And so we errado." had a lot of arguments. We had a lot of battles. E a gente tinha muitas brigas ali. And I remember, there's a couple of times where she got so mad at me that, she slapped me in the face. E uma vez ela ficou tão brava comigo que me bateu na cara. Then I started crying. E eu comecei a chorar. And then I said, I never want to learn piano again. E aí eu falei: "Eu nunca mais quero tocar piano." And that went on for, like a good year E aí or foi two. por quase 2 anos. So finally she said, "You're not learning piano anymore." E aí finalmente ela falou assim: então você não vai aprender And so I piano. thought I had escaped from music E aí eu lessons pensei que eu fugi da música. until that Christmas she decides she wants to buy me a violin. E aí até aquele Natal que ela me deu de presente um violino. And she says, "You're playing the violin." E aí: "Você vai aprender violino." And I said, "Well, since you're not teaching me, I guess I'll take a shot at it." Ela I'll try falou: to learn." "Então, já que você não vai me ensinar, talvez eu tente." So I grew up studying violin, and eventually I went to college and at the University of Texas, and I was a music major. E aí então eu comecei a aprender violino e aí fui para a Universidade de Texas e eu me graduei em música. But during this whole time, they always ask you this question, like when you're young, people ask you, "What do you want to be when you grow up?" Sabe quando você é jovem e as pessoas começam a perguntar: "O que você quer ser quando você crescer?" Anyone ever asked you that question Alguém já before? perguntou isso para você? And for me, like I couldn't. Whenever people asked me that question, I didn't really know how to answer that question because I didn't really know. E aí quando as pessoas me faziam essa pergunta, eu realmente não sabia qual a resposta porque eu não sabia. I didn't know what I wanted to be, Eu não sabia o que eu queria ser, but I knew what I did not want to be. mas eu sabia o que eu não queria ser. So like I told myself two things. Então eu falei para mim I did mesmo not want duas to do. coisas que eu não queria ser. First, Primeiro, I did not want to be a music teacher. eu não queria ser professor de música. Why?
Por quê? Because my mom is a music teacher. Porque a minha mãe era uma professora de música. Second thing I told myself I did not want to do. A segunda coisa que eu falei para mim mesmo que eu não said- queria fazer. I am not going to be a pastor or do anything in ministry. Eu não queria ser um pastor ou trabalhar no ministério da igreja. Why is that? Por que isso? Because my dad is a pastor. Porque meu pai é pastor. And one of the things, the lessons I've learned, and I just want to like encourage you, like don't ever say no to God. E uma coisa que eu aprendi e eu quero encorajar você essa noite é nunca fale não para Because Deus. sometimes the things that you don't think you would ever do, Porque tem coisas que você acha que você nunca irá fazer. God will end up pushing you in that direction. E Deus vai acabar te levando para aquela direção. And so now I am a music teacher. I teach violin lessons. Então agora eu sou um professor de música, eu ensino violino. And I do ministry for New Heart Music E Ministries. aí eu trabalho no ministério da igreja através da New Heart. I run these jam camps that help to train and equip youth to use their musical gifts in worship. E então eu lidero esse ministério chamado Jam, que ajuda os adolescentes a desenvolverem na parte musical e de louvor. And I also do various like worship training and write some songs and try to equip and build up the local church Então, to be able to worship God. Eu trabalho nessa área musical, escrevendo músicas, ajudando o desenvolvimento dos adolescentes nessa parte. And so I've been serving at New Heart since 2005. Então eu sirvo lá na New Heart desde 2005 And it's going to be 20 years in this September, e vai completar 20 anos em setembro agora. which is which is longer than like most of you have been born. Provavelmente mais tempo do que alguns aqui que têm de vida. And so I just kind of want to throw this in there. I know it's like not expected, and he may not like me after that. I tell you this. E uma coisa que talvez eu possa te falar é que eu não estava esperando por tudo isso. But my coworker, we've been like working together at New Heart, and he's like one of my like best friends and like kind of like brothers. We're like brothers because we spend a lot of time together. E a pessoa que trabalha comigo, a gente passa muito tempo juntos e ele é mais que um irmão para mim. But today is his birthday. E hoje é o aniversário dele. Yeah. So, wait, where is he? Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Oh, okay. So, so anyways, he told me not to tell anybody, but today was his birthday. Ele falou para não falar para ninguém, mas hoje é o aniversário dele, então você sabe. I was thinking about yesterday. I knew it was his birthday, but this morning I kind of forgot it was his birthday. Então ontem eu estava pensando, amanhã é o aniversário dele, mas hoje de manhã eu esqueci. And so he kind of made a joke this morning. He's like, yeah, today's my birthday, but like no one remembers. E aí ele até fez aquela piada, hoje é meu And so aniversário, mas ninguém lembrou. I said I will remember, and I will make sure that 250 other people also know that it's your birthday. E aí eu falei para ele, não, eu vou lembrar e ainda vou fazer mais 250 pessoas lembrar que hoje é seu aniversário. So anyways, so I just, it's been, again, my privilege to be here. I'm going to show you a Então, picture of my family. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui com vocês e eu quero mostrar uma foto da minha família. So this is my wife. Her name is Hui. Essa é minha esposa, o nome dela é Fue. And I have two boys, as you can see. The older one is over there making that face. E eu tenho dois meninos, o mais velho está fazendo essa careta. His name is Jaden. He is 8 years old. O nome dele é Jaden, tem 8 anos. He is the one who teaches me all kinds of lingo or slang that the young people use. Então ele é o que me ensina todos os gírias. So instead of calling me dad, Então em vez de me chamar de pai, sometimes he calls me bruh, ele me chama de bro. like bro. E aí, bro? And I'm like, I'm not your bro, E I'm eu falo, your eu não dad. sou seu bro, cara, eu sou seu pai. So anyways, Então- my younger one is over here. His name is Levi. Então o menor aqui se chama Levi, He's 5 years old. ele tem 5 anos. And he's the guy he's the funny guy. He's the one who's always cracking jokes in our family. Então ele é o cara engraçado, sempre tá falando piadas para a família. He's the one who's always talking like nonstop. He's just talking like Então all ele the fica time. falando sem parar. And I think one of the things that's cool is whenever I come to Brazil, I see that even though we are America, the States, and Brazil is quite far away. Então você sabe que toda vez que eu venho no Brasil, e você sabe a distância, né, dos Estados Unidos do Brasil. And there's a lot of differences in our culture. Obviously, language is Então, assim different. como nos Estados Unidos, no Brasil, né, tem diferenças ali da língua,
locais. But there's, a lot of things that are, we have in common as well, Então, mas tem muita coisa ali das diferenças que a gente tem em comum. And so both of my boys right now, like they're super like into to Pokemon cards. Então like eles Pokemon. estão ali muito no fãs ali dos So I don't know, Pokémon is that a cards. thing here? Are people, anyone here into Pokemon? Então, quem gosta aqui de Pokémon? Anybody? Pokemon fans? Quem é Okay, fã there's a de few. Pokémon? All right. Okay. All right. Legal, and then like I know that as far as sports goes, like my older son was just finished a soccer camp last week. He was in a soccer camp. Então, meu maior ele foi no acampamento de futebol semana passada. And we have soccer fans, right? Então a gente tem fãs de Raise your hand futebol if you are a aqui. soccer Levanta fan. sua mão aí se você gosta de futebol. Okay, not as many as I thought. Ah, Okay. então é pouco, não tanto quanto eu achava que tinha. All right. Well, another thing we have in common is in Texas we have what's called barbecue. Então, Texas barbecue, Southern barbecue. Outra coisa que a gente tem em comum é que no Texas a gente tem o churrasco. And like we have our version of barbecue, A gente tem o nosso modelo de churrasco and you have your version of e barbecue. vocês têm o modelo de vocês de churrasco. They are different, Eles são diferentes, but yet the same. mas ainda é igual. Like anyone here like barbecue? Quem gosta de churrasco? Awesome. Oh, there we Legal. go. Okay. Maravilha. Okay. Yes. So, Sim, legal. what was also interesting is one thing I didn't expect when I came this time to Brazil, as we were driving up to this campsite. Então uma coisa que foi para mim inesperado dessa vez no Brasil quando a gente estava vindo para esse local de acampamento. I saw like these cows. Anybody see those cows on the side of the road? E aí eu vi um monte de vacas assim na beira da And estrada. we came to a place where we saw like a cow in a bowl that were like standing and covering part of the road. We had to drive around it. Então chegou até uma parte da estrada que tinha um boi e uma vaca que estavam até atrapalhando a estrada, And a gente teve que contornar. I was like, that's pretty cool, because in like Texas we have cows, we have bulls. E eu falei, oh, que legal, lá no Texas a gente também tem vacas e touros. And here in Brazil we have cows and we have bulls. E aqui também nós temos aí vacas, Because touros. where else are we going to get our barbecue from? E aí é da onde a gente pega o churrasco, né? Right? So we have so many things in common. But Então, tantas coisas em comum. the one thing that I really think is really amazing, that really unites us though, like the thing that really think is our strongest bond that we have, Então uma coisa maravilhosa que eu acho que todos nós temos aqui que nos liga fortemente is the bond that we have in Christ, in Jesus. é o que nós temos em Jesus Cristo. And I loved, especially like when we're singing that last song, E em Holy especial, Forever. em especial essa última música que nós estávamos cantando, Santo para sempre. And I just like was listening. I could hear the voices of all of you just like praising God together. E aí eu estava aqui atrás ouvindo todos vocês, todas as suas vozes, louvando a Deus juntos. And what a beautiful sound! Like what amazing, powerful sound that we can worship together. E que som poderoso e maravilhoso que a gente pode louvar a Deus juntos. That it doesn't matter what your language or background or culture, that we are united under Christ. Então não importa o seu background, de qual a sua origem, qual a sua etnia, mas louvando a Deus, nós estamos ligados em Cristo Jesus. And so, this few days, we're going to explore the idea of what worship is and what God desires from us. Então nesses dias nós vamos falar um pouco sobre adoração e o que Deus deseja de nós na nossa adoração. And we're going to be talking about the idea of what it means to resonate, which is our theme for this week. E aí a gente vai falar um pouco sobre o tema dessa semana que é ressoar. O que significa ressoar? And tonight I'm going to start with this first point. And this first point is this: is that you are here for a reason. E aí eu quero começar com o primeiro ponto dessa noite, que é você está aqui por uma razão. You are here for a reason. Você está aqui por uma razão. Have you ever felt like very insignificant, like your life doesn't matter? Você já se sentiu muito insignificante, talvez até que a sua vida não importa? Have you ever thought to yourself, man, like even in the room like this size, right? I am just one out of the 250 or 300 people in this room. Até num salão desse tamanho, você se pensa, eu sou mais um aqui dentro de But if you think 250 about the pessoas. population of this world, we have like over 8 billion people who live in this world. E se você for pensar na população mundial, quase 8 bilhões de pessoas. 8 billion people. 8 bilhões de If you were to pessoas. line up every single person in a line, Se você colocar numa fila indiana todos,
and it would extend for miles and miles and E miles. vai ser quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. And you would probably just be like a speck, right? E aí talvez você seja só um pontinho ali. You are one out of the over 8 billion people on the face of this planet. Você é um entre 8 bilhões nesse planeta. And if you think about that, it could make you feel really small or insignificant. E isso, se você ficar pensando sobre isso, você vai se sentir muito insignificante e pequeno. But the thing I want you to understand is that you are not insignificant. Mas o que eu quero que você entenda essa noite é que você não é insignificante. Because it tells us in the Bible that God created you and He knew you even before the foundation of this world. Porque a Bíblia nos diz que Deus criou você, Deus já sabia de você antes da fundação do mundo. Think about that God knew you, that you would be here this day on July 14th, 2025 in this place right here, right now. Então pense que Deus já sabia que você estaria aqui neste lugar, 14 de julho de 2025. God created you because He loves you. Deus criou você porque Ele God te knows, ama. God knows everything about you. Deus sabe tudo sobre você. He knows the number of hairs on your head. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. He knows everything that's going on in your mind. Ele sabe tudo que está passando na sua He knows mente. your heart. He knows the things that you're feeling. Ele sabe o seu coração, o que knows- você está sentindo. He knows the things that you're experiencing right now. Ele sabe de tudo que você está experimentando agora. And God brought you here for a reason. E Deus te trouxe aqui por uma razão. And so, this week when we come to Acampa Inter, we call this a retreat, right? Então, essa semana a gente chama de Acampa Inter, certo? And so the idea is retreat is the word retreat means you're moving away from something, right? When you retreat, that means you're stepping back away from something. Então, quando nós chamamos esses dias de retiro espiritual, retiro é quando você se retira para alguma coisa. And so for some of you, maybe this is kind of cool because you get to retreat from your parents, right? You get to get away from your family. Então, para alguns até que é legal, né? Eu me retiro da minha família, eu me retiro da presença dos meus pais. And maybe for you that's a good thing. E talvez para você isso é uma coisa boa. And or maybe you get to retreat from your little brother or little sister, and maybe for you that's a good thing. E talvez para você até seja uma coisa legal ficar longe, retirado do seu irmãozinho, da sua irmãzinha. Or maybe you're just this chance is just you're retreating, you're stepping back away from just the busyness of school or work or whatever it is that you have to do. E talvez para alguns até você está se distanciando, retirando, né, do trabalho, dos estudos. So for whatever reason why you came here this week, E tanto faz o motivo que você está aqui essa semana. I hope that you wouldn't just be retreating from something or somebody, E eu espero que você não esteja se retirando de algum lugar ou de algumas pessoas, but I hope that you will be retreating to be closer to God. mas eu espero que você esteja se retirando para estar mais perto da presença de So Deus. we retreat, we step back away from our normal, ordinary lives, Isso quer dizer que a gente vai sair um pouco da nossa vida normal, da nossa vida ordinária, but we want to enter into something very extraordinary that Mas- God is doing. mas para entrar em algo extraordinário que Deus está fazendo. And I think for all of us, I believe that God wants us to take some time to kind of step back and to slow down and to rest in Him. E eu creio que para alguns de nós, Deus está falando para dar um passo para trás, para descansar e estar com Ele. And there's going to be times where we're just having fun, playing games and interacting and talking with each other. E vai ter tempo aqui que você vai estar fazendo social, brincando, conversando com outras pessoas. But there's also going to be times for us where we just we need to just be quiet and to be still and to listen and try to listen to hear God's Mas voice. nós também vamos ter tempo para você ficar em silêncio, ficar quieto, meditar e para ouvir a voz de Deus. And there may be times when we need to kind of maybe just reflect and to really examine our hearts and to check to see what is going on inside of our hearts. Para que a gente possa refletir, examinar o nosso coração para saber o que está dentro de nós. Sometimes when my wife is baking and cooking a meal, Sabe, algumas vezes quando a minha esposa está fazendo uma refeição, she will take the food out of the oven e aí ela está tirando a comida do forno,
And you know, like I'm like starving, right? I'm coming home from work, and I'm like, oh, the food is ready. E aí eu tô morrendo de fome, voltando do trabalho, e eu falo, oh, a comida tá pronta. But then what she says is, no, wait, just wait a second. E aí ela fala assim, espera. She's like, before we eat this food, we gotta like test the temperature. E aí ela fala, antes da gente comer, a gente precisa testar a temperatura. And like to me, like the food looks like it's ready. It looks like it's done. On the outside, it looks like it's cooked. It's ready to be eaten. E para mim, olhando assim, parece que tá pronto, olhando do lado de fora, né? But in reality, what she has to do is like she takes the meat thermometer and she has to probe and to stick that thermometer inside the food. Mas para ela precisa pegar aquele termômetro e enfiar dentro da comida para saber a temperatura. And sometimes I think it is the same way with us in our spiritual lives. E às vezes eu penso que é o mesmo jeito para nós na nossa vida espiritual. You know, sometimes things may look and feel pretty good on the outside, like we feel like, oh yeah, we're doing pretty well. E aí por fora parece que tá tudo bem, a gente está indo bem. But sometimes we need to dig a little bit deeper to check to see what is going on inside our, you know, what is our spiritual temperature E às look vezes a like. gente precisa ir mais fundo no nosso coração para saber a temperatura espiritual que nós estamos. And so I hope that this week that you will take some time to reflect and to think about the things that are most important. E eu quero que você separe essa semana para pensar nas coisas que são mais importantes. To listen to God and to build your relationship with Him. Para ouvir a Deus e construir um relacionamento com Ele. And I also hope that in this process of building our relationship with God, that you will also build your relationship with one another. E também eu espero que nesse processo que você está construindo o seu relacionamento com Deus, também construa relacionamento uns com os outros. And that we would find ways to encourage one another and to challenge one another. E encontrar jeitos de encorajar uns aos outros e desafiar uns aos outros. And also find ways to like, you know, celebrate and have fun with one another. E também celebrar uns com os outros e se divertir uns com os outros. And so as I mentioned before, like, you know, like one of the ways that we do that is like through worship. E umas coisas que, como eu falei antes, para fazer isso através do louvor. You know, when we lift up our voices to God and when we join in unison in praising God, Sabe quando a gente canta para Deus e parece um som uníssono? we are encouraging one another to worship together with us. A gente está encorajando uns aos outros para louvarmos juntos. And so when you worship, it helps you to draw closer to God, Sabe quando você louva a Deus, ajuda você a estar mais perto de Deus. but you're also spurring and encouraging the person next to you or the person around you to draw closer to E God. também você está encorajando a pessoa do seu lado para estar mais perto de Deus. And my second point of tonight is that we are all created to worship. O meu segundo ponto dessa noite é que fomos todos criados para adorar. Okay, we are all worshipers. Todos nós somos adoradores. Whether you think of yourself as a worshiper or not, you are a worshiper. Se você crê ou não que você é um adorador, você é um adorador. Because you worship whatever you value. Você adora o que você valoriza. You worship whatever things that you consider to be important in your life. Você adora qualquer coisa que você acha que é importante para a sua vida. So the question is, Então a pergunta é: what or who do you worship? o que ou quem você adora? How do you spend your time? Como você gasta o seu tempo? What are the things that you fill your minds with? O que você preenche a sua mente com? Maybe it's like we have maybe K-pop fans, like we like K-pop. Quem gosta de K-pop aqui? K-pop. Yeah. Maybe there's Talvez a soccer player or sports player that we really look up to. ou um jogador de futebol ou atleta que a gente aprecia. Right? Like maybe we put a lot of value on just like our own personal success. Ou a gente coloca muito valor no nosso sucesso pessoal. Maybe like grades are really important to us. Ou notas da escola é muito importante para nós. Maybe achievement is really important to us. Ou aquilo que a gente pode conquistar é importante para nós. Maybe like developing a really good skill, being really good at something or talented at something. Maybe Ou that's really important to us. desenvolver um talento para que você seja o melhor naquilo. Maybe like, I don't know, video games are important to us. Ou talvez videogames, jogos é importante para nós. Maybe what other people think about us is what is important to us. Ou aquilo que as outras pessoas pensam sobre nós é importante para mim. You worship whatever you value. Você adora aquilo que você valoriza.
And so, ultimately, who are we to worship? Então, todos somos adoradores. We are to worship God, right? Então, It's a rhetorical question in a way. será que você está adorando a Deus? In Colossians 1:16, it says that all things were created by Him and created for Him. Em 1 Colossenses, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele vai falar assim que Jesus, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus, who is God, came to this earth as a man, and He died a perfect death on the cross for us, for you and me. Você sabe que Jesus é Deus e Ele veio para a terra como homem para morrer por mim e por você. But it also tells us that Jesus was God and is God, and He was there at the beginning. E fala que Jesus é Deus e Ele estava desde o início. And that all things were created by Jesus and created for Jesus. E todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. And so we are all created to worship Jesus and to be in a relationship with Him. Então todos nós fomos criados para adorar Jesus e estar em relacionamento com Ele. Psalm chapter 150. Salmo 150. At the end of this chapter, it says, "Let everything that has breath praise the Lord." No final do capítulo 150 ele vai falar assim: tudo que há fôlego de vida, adore o Senhor. If you are sitting here today Se você está sentado aqui essa noite and you're alive today, e você está vivo, God has given you life and breath. Deus está te dando fôlego de vida. All of you have breath. Todos vocês têm fôlego. And so if you have breath and you're breathing today and God created you, Se você tem fôlego, você está respirando hoje. God has called you to a life of praise, that you're created to praise and to bring glory to God. Deus está te chamando para uma vida de adoração a Ele. And so why do we praise God? Por que nós adoramos a Deus? Because we remember that everything we have comes from Him. Porque a gente lembra que todas as coisas que nós temos vêm de Deus. Not only the life and the breath that we have, Não apenas a vida e o fôlego de vida que nós temos, but all of the good things that we're able to enjoy. mas todas as coisas boas que nós somos capazes de aproveitar. The amazing Brazilian barbecue, Por exemplo, o churrasco maravilhoso do Brasil. the magnificent pastel. O maravilhoso pastel. I'll be a little more specific. The pastel that has everything in it. What do you call that? I forgot. The one that has all the Então, ham o pastel and que egg and tem cheese. tudo, sabe? Pastel especial. Especial. That's Especial. right. That's right. I'll remember that. I need to remember that. Eu vou lembrar, preciso lembrar disso. And it's like all the one from food here in Brazil, right? Like the pão de queijo, and like this afternoon I had the amazing cornbread, Então, the corn dessert bread. as coisas que tem aqui maravilhosas no Brasil, tipo o pão de queijo e o bolo de milho que a gente teve hoje de fubá. Fubá ou milho? Fubá? Milho. Medium. Corn, yes. Corn. Milho. It's amazing, right? Like all of maravilhoso. these things God has given to us, like the friendships that we have, Todas essas coisas Deus nos deu, as amizades que Ele nos deu, the family that we have, a família que nós temos, the church that we have, a igreja que nós temos, this retreat site that we have. aqui este local de acampamento que nós estamos. Think about the people who brought you here today, who who brought you or who drove you here today. Pensa nas pessoas que te ajudaram a chegar aqui hoje. The fact that we are here today, like everything we have is a gift from God. Então, tudo que nós temos é um presente de Deus. It tells us in the book of James that every good and perfect gift comes from above. Fala no livro de Tiago, tudo que é bom vem de Deus. God desires for us to have good things. Deus deseja que nós tenhamos coisas boas. But the best thing we could possibly have Mas a melhor coisa que nós podemos ter is to enjoy our relationship with Him. é gozar da presença e do relacionamento com Jesus. And so when we talk about worship, what worship is that worship is our response to who God is and to what He's done for Então, us. a nossa adoração é uma resposta a Deus por tudo aquilo que Ele fez para nós. And so when we play our instruments and when we sing, that is one of the ways that we express worship to God.
Então, quando a gente canta ou toca um instrumento, é uma maneira que nós expressamos essa adoração a Deus. And if we just like think about music for a second, music itself is a gift from God. Então, pensa na música. A música, ela é um presente de Deus. How many of you listen to any music, today, like before tonight? Quantos de nós ouvem música assim, regularmente? Anybody listen to like, Spotify or listen to like YouTube? Spotify, YouTube. Right, like music is all around us, right? Então, sim, música está sempre em I volta de mean, nós, it's certo? hard to even go one day without hearing music somewhere, right? Então, é impossível você passar um dia até ouvindo uma musiquinha em qualquer lugar. And so what happens like when you hear like a song that you really like? E o que acontece quando você escuta uma música que você gosta? And maybe it's like a really good beat or a really good melody to that Ou song. uma música com uma boa batida, uma boa melodia. Like you start to like move, right? You start E aí to você começa a mexer, começa a feel the sentir, beats, and maybe you sentindo a start batida. maybe you start to sing along with E the aí song. talvez até você comece a cantar a sua música favorita. Music has this amazing ability to touch our emotions and our hearts. E a música, ela tem essa maneira de tocar o nosso coração e os nossos sentimentos. And I could stand up here and I could preach and scream and yell at you for like 5 hours. E eu posso aqui pregar, falar, até gritar por 5 horas. And you might not remember a word that I say. E aí você talvez nem lembre uma palavra que eu falei. But if you listen to a song, Mas se você ouvir uma música, that song can touch you, right? Like you can remember that song essa for música a very pode long time. tocar o seu coração e você até pode ficar lembrando dessa música por um bom tempo. But when we talk about worship, it's important to remember Mas quando nós falamos em adoração, é importante lembrar. that worship is much more than just a good song. A louvor é mais do que apenas uma boa música. Because music, it can move you for a little while. Porque a música em si pode até tocar você um tempo. But only worship can transform your life. Mas louvor pode transformar a sua vida. Only by responding to God in His Word, His presence in His Word, Mas apenas respondendo a Deus, a sua presença e na sua palavra, can change your life, can transform your life. pode transformar a sua vida. And we are created to worship because we are meant to be transformed and changed by God. E nós fomos criados para adoração porque Ele quer transformar as nossas vidas. God wants every single one of you to live an extraordinary life. Deus quer que cada um de vocês viva uma vida extraordinária. He wants to use you in ways beyond anything that you could ever Ele imagine. quer usar você em maneiras que você nem imagina. So really the question just is, are you willing to follow Him? E a pergunta é, será que você está disposto a seguir? The theme for this retreat is, again, the word resonate. E a palavra desse retiro é ressoar. And in English, like, I'm not sure if this expression exists in Portuguese, but sometimes we would say, like, if something really touches you and like is really memorable, we'll say, man, that movie or that book or that song, it really resonated with me. Então, não sei se tem essa expressão em português, mas quando algo te toca ou algo assim faz você ressoar, né? Você assistiu um filme e aquilo lá te tocou, te moveu e você, esse filme ressoou em mim. Right, because the idea of resonance is something that continues to echo or to like, it stays with you, right, for a very long time. Porque a ideia de ressoar é como se fosse um eco que vai continuamente se movimentando e tocando você. And so if I think about it like a movie, and there's a movie that I saw a long time ago when I was younger, and this movie is called Braveheart. Então tem um filme que me tocou muito quando eu era jovem, se chama Coração Valente. And this movie came out in 1995. E esse filme veio em 1995. Anyone ever seen this movie before? Alguém já assistiu esse filme? I know, Pastor Elliot. Okay, some of the adults in the back. Não vou mais perguntar porque você tem adulto lá But atrás this que was levantou a mão. this was an amazing movie, and I will never forget like the end of this movie. Esse é maravilhoso esse filme e eu nunca vou esquecer o final desse filme. And so this movie is a short summary. Like there's this Scottish Então é um filme sobre uma história escocesa.
patriot by the name of William Wallace, E aí sobre um homem chamado William Wallace. and then he leads his countrymen in rebellion against the king of England. E aí ele conduz o seu povo em rebelião contra o rei da Inglaterra. And what happens is like the day after he got married, the Englishmen came in and they murdered his wife. They killed his wife. E aí o que acontece na história é que no dia depois que ele se casou, vêm os soldados ingleses e matam a sua esposa. And so like he's like really inspired to do something about this. E aí ele ficou tão assim inspirado para fazer alguma coisa. And so he gathers men together, other Scottish, people together, and they began to fight to gain independence from England. E aí ele juntou outros homens escoceses para lutar por independência da Escócia. And so he fights in a lot of battles, and even though a lot of times they're the underdog, but they win many battles. E aí eles fizeram muitas batalhas, mesmo sendo impossível, eles ganharam muitas. But at the end of this movie, he's captured by the English, Mas no final do filme, ele é capturado pelos ingleses. and they're about to execute him. E aí tá quase ali para executar ele. And when they do their executions, they do it in front of everybody, where all the people can E see. aí quando ele vai fazer a execução, tá ali em frente de todo mundo para que todos possam ver. And so the executioner he's looking at William Wallace, and he's laying down, and the executioner says, beg for mercy. E aí o executador ali olha para o William Wallace e fala assim, clama por misericórdia. And he's like, just say the word mercy. E aí fala misericórdia, fala. And the people in the crowd, as they see like he's about to be executed in a very horrible way, people in the crowd start saying mercy. Just say mercy. E aí as pessoas ali na multidão começam a gritar misericórdia, porque ele vai ser executado. And so as William Wallace is laying there, like he starts to he's in pain, but he begins to gather his strength and gets just enough energy to say one word. E aí esse William Wallace, ele tá lá com muita dor, mas ele começa a juntar forças para falar uma palavra. And he summons all of his strength and he yells out the word, freedom! E aí ele junta todas as forças e grita, liberdade! And that word just echoed and resonated so that everybody could hear it. Então essa palavra liberdade ressoa, ecoa para que todos possam ouvir. And it was through even through his execution, even through his martyrdom, that the Scottish people eventually fought and gained their independence from England. Então a partir dessa sua execução, e aí os escoceses lutam e ganham a sua independência. If you think about the things that resonate with you, e aí se você for pensar as coisas que ressoam em você, and there's power behind that, right? Because the thing that resonates with you, it also changes you. E você pensa, se você for pensar nisso, isso tem poder, porque as coisas que ressoam em você influenciam. And if we think about the idea of resonate, that also applies to music. E aí você pensa nessa ideia de ressoar, ela se aplica à música. When music resonates, that means it expands. That means it intensifies. It makes the sound bigger. E aí quando a música ela ressoa, ela intensifica, o som fica maior. To resonate means the sound produces a very loud, clear sound for a long time. Ou seja, para a música ressoar significa que ela produz um som alto e claro. I'll give you an example. Eu vou te dar um exemplo. So if you hit the drums, então se você tocar a bateria, there is the point at which the drumstick hits the cymbals. E aí a baqueta vai bater aqui no prato. But then there's also the resonance. E aí vai ter um ressoar. There's the echo. Vai ter um eco. Okay, see if you can hear it. Vê se você consegue ouvir. Oh. Calma. That's the problem with electric drums. Esse é o problema do bateria elétrica. All right, let's try it again. Vamos tentar de novo. Do you hear that? Você conseguiu ouvir esse som?
The point where it hits the drums, O ponto quando eu bato no prato and then the resonance. e aí o ressoar. If you think about other instruments, we have the same idea. Se você for pensar em outros instrumentos, nós temos a mesma ideia. Like if you have ever played a keyboard, that same idea applies. Se você tocar o teclado, vai ter a mesma ideia. There's the point at which your fingers press down on the keys, Onde os seus dedos vão apertar o teclado, as teclas. and then there's also the resonance, the sound that continues. E vai ter o ressoar, onde o som continua. Right? And there's this amazing thing called the pedal that when you push it down, the sound continues to go on. E aí existe um negócio maravilhoso chamado pedal, que você pisa nele e o som continua. So that's the idea of resonance, something that continues long after the music is over. E aí isso é a ideia de ressoar, algo que continua quando a música termina. That brings me to my last point. E isso me traz ao meu último ponto. That worship is about a life that resonates the glory of God. Adoração é sobre uma vida que ressoa a glória de Deus. Worship is more than just the songs that we sing. Adoração é muito mais do que as músicas que nós cantamos. Worship is about our hearts. Adoração é sobre o nosso coração. Worship is about a life that continues to resonate long after the song ends. Adoração é a vida que ressoa depois que a música para. So worship is about resonating the glory of God. Então, adoração é ressoar a glória de Deus. And what does that mean? E o que isso significa? That means to live in a way that reflects God's presence, Isso é viver de uma maneira que reflete a presença de Deus. to live in a way that reflects God's character, É viver de uma maneira que reflete o caráter de Deus. and to live in a way that reflects the beauty of who God is. É viver de uma maneira que reflete a beleza de Deus. Is to make God's greatness and His goodness known to others. É demonstrar a grandeza e a bondade de Deus no modo que vivemos. It is to show God's love and God's truth to this world. É mostrar a verdade de Deus e o seu amor para este mundo. There's a verse in 1 Corinthians chapter 10 verse 31 Tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. that says, "So whether you eat or drink, Assim quer vocês comam ou bebam, or whatever you do, ou qualquer outra coisa que você faz, do it all for the glory of God." façam tudo para a glória de Deus. So think about it. How often do you eat and drink? Então pensa, quanto você come e bebe? Every single day, right? Todos os dias, certo? How do we give glory to God through our eating? Como a gente dá glória a Deus pelo jeito que a gente come e bebe? How do we give glory to God through our drinking? Como a gente dá glória a Deus pelo jeito que a gente bebe? How about having a heart of gratitude? Que tal ter um coração grato? When you receive God's gifts with thankfulness, Quando você recebe os presentes de Deus fielmente, you are giving glory to God. você está dando glória a Deus. So it's really about our daily response to God. Então é sobre o nosso responder diário a Deus. Every single day we make a commitment to say, God, I choose to follow you today. Então todos os dias você faz o compromisso de dizer a Deus, eu escolho seguir o Senhor hoje. And so this week, maybe some of the questions that we can think about are this. Então essa semana, talvez uma das perguntas que você pode refletir é: How are you serving other people this week? como você vai servir a pessoa do seu lado essa semana? Maybe simply like asking the person next to you next time you're in the cafeteria, hey, can I get you something to drink? Ou talvez quando na próxima vez que você for no refeitório e aí você falar para a pessoa do seu lado, posso pegar algo para beber? It's simply about thinking about others and putting others before yourself. É simplesmente pensar no próximo antes de você. How are you loving the person who's next to you? Como você está amando a pessoa do seu lado? Are you pursuing a relationship with Jesus? Será que você está querendo um relacionamento com Jesus? Are you just satisfied with knowing about God?
Ou você está apenas satisfeito em saber sobre Deus? Or do you truly want to know God? Ou você realmente, verdadeiramente quer conhecer Deus? A life that is resonating God's glory Uma vida que ressoa a glória de Deus will lead to a life of great joy. vai te levar a uma vida de grande alegria. A life that resonates God's glory will lead to great freedom. Uma vida que ressoa a glória de Deus vai te levar a uma vida de liberdade. And a life that resonates God's glory will lead to an abundant. Uma vida que ressoa a glória de Deus vai te levar a uma vida abundante. So I'm going to pray for us, and then we're going to respond with one more song. E aí eu vou orar agora por nós e a gente vai responder com mais uma música. God, we thank you for bringing each person here tonight. Deus, te agradecemos porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui essa noite. We thank you that you know each one of us intimately and personally. Nós te agradecemos porque o Senhor conhece cada um de nós pessoalmente e intimamente. We thank you that even before this world was created, even before the foundation of this world was laid, Nós te agradecemos porque antes da fundação do mundo, that you knew us o Senhor já nos conhecia. and you created us E o Senhor nos criou to know you and to be in relationship with you. para conhecer ao Senhor e estar em relacionamento com o Senhor. So God, I pray for those, my brothers and sisters, and everyone in this room, Senhor, eu oro por cada um desses meus irmãos aqui. for those of us who do know you, who have put our trust in you. Para aqueles que já conhecem o Senhor e confiam no Senhor. I pray that this week would be a week of renewal and revival in our hearts. Eu oro para uma semana de renovação e avivamento em nosso coração. That we would come to know you more fully, Que possamos conhecer ao Senhor mais e mais. and that we would respond to you more deeply. Que possamos responder ao Senhor mais e mais profundamente. God, I also want to pray for those in this room who may not know you, who may not have a relationship with you. Deus, eu também quero orar por aqueles que estão aqui, que ainda não te conhecem ou não têm um relacionamento com o Senhor. I pray that you would speak to them, Eu oro para que o Senhor fale a eles. and that you would open up their heart so that they would know that there is a God who loves them deeply and dearly. Que eles possam abrir o coração para que eles conheçam o Senhor intimamente. And I pray that they would come to put their trust and their hope in Jesus. E eu oro para que eles também venham a confiar no Senhor e ter a esperança em Jesus. So Lord, in all the ways that you want us to commit to following you, Senhor, então, todas as maneiras que nós podemos nos comprometer e seguir ao Senhor. in all the ways that you want us to surrender to you, E as maneiras que o Senhor quer que nós nos entreguemos a Ti. I pray that you would begin that work in us this week. E eu oro para que o Senhor inicie a obra esta semana. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.